principalmente pela vibração de todos aqui. Essa conversa, uma conversa fraterna, a gente já viu que vai ter algo ligado à coragem e a Jesus dentro do que ele trazia nessa questão da coragem. E nós vamos começar uma reflexão dentro do que Né e Lúcio traz para a gente, nesse livrinho pequenininho, Jesus no Lar, onde ele vai relatar uma história para a gente, né? Jesus começou a ter por hábito estar na casa de Pedro e reunido com a família do Pedro e os amigos, ele começava a fazer reflexões. E daí, então, por isso hoje nós fazemos Evangelho no Lar, né? O primeiro Evangelho no Lar aconteceu na casa do Pedro. E uma das histórias, das reflexões que ele levava para essa família é a que eu vou ler agora. O título dela se chama O Dom Esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou pacientemente. Existia um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, um mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também além da experiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e roubou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava que o mando gera ódio e revolta dos corações preguiçosos e incompreensíveis. E, atormentado pelos estiletos ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Nós vamos vendo que ele vai fazendo os pedidos, né, conforme o que não vai dando certo. Né? E Jesus continua. Todavia, na condição de cientista, o homem de letras perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora, era compelido a colocar um grão de verdade em mil folhas de fantasia passageira. E longe de acomodar-se a situação, tornou a presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Esperto ele, né? Matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram os anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Que mais ele poderia pedir? Ele pediu a mocidade, ele pediu a liberdade, ele pediu poder, pediu matrimônio, pediu saúde. Que mais? O que ele esqueceu de pedir? Que dom é esse? Como? Pode falar, gente, tá? Pode falar.
Que dom seria que ele esqueceu? Espiritualidade, sabedoria. Ele esqueceu de pedir o dom, que é o título desse texto, o dom esquecido. Sabe o que foi? A coragem. Ele esqueceu de pedir coragem para poder passar por tudo isso. Porque não adianta você estar com saúde se você não tem coragem de passar pela doença. Não adianta se você está num matrimônio feliz, que ele pediu, feliz, está com maiúscula aqui, matrimônio feliz. Realmente foi, mas não teve a coragem para passar pelo luto. Pediu a riqueza, mas cadê a coragem para lidar com todos os trâmites que envolvem, né, para cuidar da riqueza, cuidar dos bens, cuidar das pessoas que estão ali em volta, né? Nos dias de hoje, para não ser sequestrado, para não sofrer uma violência, a coragem para poder lidar com esses bens e administrá-los da melhor maneira possível. Pediu a mocidade, pediu a juventude, mas cadê a coragem para lidar com a inexperiência, com a falta de espiritualidade, como a velhinha falou dele? Cadê a coragem para lidar com isso? Ele pediu poder, mas cadê a coragem para poder lidar com aqueles que não querem fazer o que ele acha que deveria fazer, o que ele mandou fazer? A coragem para lidar com os preguiçosos, os ociosos, os críticos. Então é preciso coragem. E nós vamos ver o que é a coragem com Jesus. E terminando a fala de Jesus, ele diz: foi então que o que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar o homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo os meninos presentes, indicou firmemente estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Então, Jesus coloca tudo que ele pediu como dons temporários. Tudo que ele pediu. E nós estamos aqui hoje às vésperas de um ano novo, às vésperas de uma virada. O que temos na nossa playlist? O que temos, né, de pedidos para esse novo ano? Será que estamos aí no pedido da riqueza, né, do poder, da liberdade, do matrimônio, do namorado, do cônjuge, né, aqueles que querem casar, aqueles que querem constituir família? Que pedido nós estamos fazendo? E por que deixar passar os 365 dias para a gente começar um novo ciclo, uma nova retomada, para a gente fazer esses pedidos, que, como ele diz, são temporários. Então, nós vamos ver com ele o que seria essa coragem que esse querido aqui esqueceu de pedir, né? Focando no usufruir de todos esses pedidos que ele fez, ele focou apenas no usufruir, no desfrutar, mas não pensou no que realmente era verdadeiro e no que valia para ele, né, no crescimento dele. Agora eu não disse o nome.
Então, olha, esse texto é de Joana de Ângeles, tá? Jesus é coragem. A coragem de Jesus. Alguém duvida? Alguém duvida da coragem deste querido, deste amigo? Ninguém duvida, porque ele não veio aqui, não chegou aqui e ficou sentadinho lá na casa de Pedro, de perna cruzada, dando ordem, né? Tiago faz isso, João faz aquilo. Não, não foi assim. Ele saiu e botou a mão na massa. E para isso precisou de coragem, porque o tempo em que ele viveu era um tempo bem complicado. Não muito diferente do que a gente vive hoje, não é? Então a coragem continua valendo. A sua foi uma vida de constantes desafios. Também sabemos que teve. E óbvio que deveria ter desafio, porque senão como ele seria mestre? Porque ele precisava ensinar, ele precisava dizer como fazer, e ele precisava experienciar. Não é só dizer como fazer, ele ia lá e fazia. Por isso ele foi o mestre, e foi o único título que ele aceitou, de ser mestre. Por isso era vital que os desafios acontecessem, para que a gente pudesse ter um exemplo. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro, ou seja, com valentia. Ele agia. Ele agia e ele não perdia a oportunidade de ensinar e de fazer o que era preciso. Então, e sempre em favor do bem. Isso requer coragem, né? No mundo onde existiam ali os sacerdotes, onde existia ali um povo revoltado com as aflições, com as dificuldades do dia a dia. Então, ele ia com a coragem. A mensagem de que só se tornará portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem, ou seja, o excelso da coragem, o superior da coragem. E ele precisava levar a verdade porque ele estava trazendo o Evangelho. E para trazer o Evangelho, o que a gente precisa? A gente precisa destruir, exigir? Não. Porque Jesus mesmo nos conta, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai respondendo para Bartolomeu, quando Bartolomeu pergunta, mas mestre, a gente precisa o tempo inteiro estar fortalecido quando a gente der a Boa Nova, quando a gente vai falar do Evangelho, dos teus ensinos, a gente tem que estar sempre poderoso, não podemos estar meio assim fraquinho. E aí Jesus diz que a verdade, ela não existe, a verdade transforma. E é isso que o Evangelho traz. Mas, se você está levando a Boa Nova, é claro que se espera que você tenha alegria, que você tenha esperança, que você tenha coragem. O que nós fazemos quando nós levamos a boa palavra? O que nós fazemos quando falamos de Jesus? Falamos assim, cabisbaixo, mas eu estou sofrendo muito, mas Jesus disse isso, fez aquilo. Mas a minha vida é um inferno, mas eu não consigo ficar em casa. Corrido renascer, porque eu não aguento ficar lá. Mas é muito ruim, mas Jesus falou para a gente perdoar. É desse jeito que nós estamos fazendo? Ou nos revestimos da alegria, da esperança, da coragem, para sermos aquela voz que leva o acalento, que leva o consolo aos queridos que chegam aqui, por exemplo, em casa, onde a gente vai conversar. De que forma nós estamos levando isso? Essa é a verdade que ele trazia, para libertar as consciências. Você não tem como chegar já derrotado por conta dos intempéries do mundo, porque o Evangelho faz com que você, pelo menos, tenha a alegria de compartilhar aquela bem-aventurança, que até hoje ecoa ao longo dos anos, ela não foi apagada com toda a dificuldade que a gente vive nesse planeta. Elas continuam ecoando. E nessas bem-aventuranças está a voz de Jesus. A verdade está ali. E nós? Quando falamos, quando tentamos colocar em prática, o que fazemos? A
a mensagem nunca anuiu com o clima disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia revestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Ele nunca consentiu com crime nenhum. Quando foram testá-lo, dizendo se deveria se pagar os impostos naquela época, o que foi que ele disse? A César o que é de César. Qual é a cara que está aí nessa moeda? César? Então, a César o que é de César. Ele sabia que o povo sofria, mas não cabia a ele ir contra a lei dos homens. Não cabia a ele fazer isso, porque o propósito dele não era esse. Quantos de nós já não lemos aí, quando ele falava dos fariseus hipócritas, não era assim que ele falava, mas ele não xingava, ele chamava a atenção para uma forma de se comportar que era diferente do que eles pensavam, como os túmulos caiados, né? Todo bonitinho, branquinho, por fora, pintadinho, mas por dentro, podre, cheio de lixo. E para fazer isso, precisa coragem. Para poder falar naquela época sobre o que acontecia, os crimes que aconteciam, a arrogância mascarada de humildade, né? Todos os sacerdotes tinham essa característica. E eram eles que ditavam as ordens, junto com Roma. Então, o que nós aqui fazemos? Diante das nossas dificuldades, diante das questões sociais, econômicas, raciais, religiosas, nós nos amedrontamos, o que nós fazemos? Onde está a nossa coragem? Ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora que ele fosse detestado e desconsiderado. Aqui foi a cereja do bolo, bem dizer, porque ele escolhe um samaritano que era o povo detestado da época, um povo que era perseguido porque eles tinham uma religião diferente dos judeus. Eles interpretavam de forma diferente aquela religião, e por isso eles eram perseguidos. Não eram bem recebidos. Era o preconceito da época. E Jesus, para falar da parábola que exprime a caridade, ele usa a figura, ele pega justamente um samaritano como o herói daquela parábola, porque é o samaritano que recolhe aquele homem caído, né? O homem que está caído no caminho, né? Passam por ele o sacerdote e o levita, que eram os padres da época, eram os detentores do conhecimento, eram eles que deveriam estar cuidando dos sofridos, dos caídos do dia a dia. Mas eles estavam mais interessados nas questões da igreja, mais interessados nas coisas materiais. Como é que estamos hoje no mundo? Em que situação nós estamos hoje? Estamos nessa situação de ter coragem para ajudar os caídos, né? Esse samaritano acolheu aquela pessoa que estava no chão, que vinha descendo pela estrada de Jerusalém para Jericó, e ele não perguntou nada. O que ele estava fazendo ali, o que foi que aconteceu, ele veio da onde, se ele foi assaltado, se ele roubou alguém, ele estava lá todo ensanguentado. Ele chegou e ajudou. E Jesus conta esta parábola para dizer para a gente que a caridade é necessária sim, e que quem fez isso foi exatamente aquele que sofre o preconceito. Olha, a coragem de tentar fazer despertar consciências desses padres da época. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública e regular para tornar a mensageira da boa nova da sua ressurreição. Quem são essas mulheres? Uma é Maria de Magdala, né? Nossa Madalena, né? Que era a mulher aqui de conduta pública e irregular. E a outra,
acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado. É aquela adúltera que seria apedrejada. Pois ele escolhe exatamente uma altamente pecadora, né, Madalena, ele escolhe ela quando ele ressuscita. Para quem que ele aparece em primeiro? Para ela. Mas, poxa, ela era mulher, né? E ainda era pecadora, e aparece para ela? Podia aparecer pelo menos para Maria, que era mulher, mas era mãe. Mas aparece para ela. Meus amores, isso tem um grande significado para nós e a gente não pode deixar passar sem prestar atenção. Por que ele aparece para Madalena? Uma mulher que na época, o que a mulher era? Nada. Ela era a origem de todos os pecados. Ela é que ficava para fazer a comida, né? Não sentava à mesa com os homens é que discutiam as coisas mais importantes, e a mulher não participava de nada, mas ele aparece para Madalena. E nesta mulher que seria, que foi acusada publicamente, o que ele faz? A gente sabe. Qual é a frase que ele diz? Para aquele povo que está com a pedra na mão, já prontinho para executar, porque esse era o hábito da época. Se não tiver pecado, atire a primeira pedra, quem é que pode apedrejar? Porque somos todos imperfeitos. Como que a gente vai poder julgar? Mas ele trazia, Jesus trazia essa docilidade, mas também trazia a severidade de chamar a atenção, a energia de fazer isso. Isso é coragem. A coragem que ele teve para olhar para aquele povo e dizer quem é que tem pecado, quem não tem, tira. E aí, aos poucos, eles vão saindo. Então, ele usa de uma autoridade moral, uma voz enérgica para aquele povo que mexe intimamente com eles. E para a adúltera, ele condena? Não. Ele usa com ela o amor de uma mãe carinhosa, e diz: minha filha, não faz de novo, porque isso vai te prejudicar. É o que ele diz para ela, traduzindo, né? Vai, não pegues mais. Eles nos condenaram, eu nos condeno. Isso é ser paladino. Isso é levar coragem. Nós, como é que nós nos colocamos nos dias de hoje? Já apontamos o dedo? Já criticamos? Já nos colocamos numa situação diferente do outro? Não será o outro essa mulher adúltera que está lá no chão para ser apedrejada? O que fazemos de diferente? O que fazer de diferente? Ele fez a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Ele veio para os doentes, né? Foi para isso que ele veio. Os humildes, os esquecidos, os aflitos, foi para isso que ele veio. Conviveu com as pessoas ditas de uma vida sem receio de contaminação, com um total desprezo dos que possuem privilégios e uma vida má, a qual se entregava ocultamente. Com quem andou? Em meio das prostitutas, em meio dos doentes, dos leprosos. Foi aonde ele andou. Sua palavra suave ante os sofredores tornava-se contundente e vil diante dos perversos, dos bajuladores, dos pusilanes, os quais nunca temiam. Então, o médico é para quem está doente, os que têm saúde não precisa de médico. E assim ele veio. Era com esses que ele andava. Era na casa de Pedro que ele ficava. Era com esses que ele comia. E ele também foi julgado por isso, né? Porque ele andava com as pessoas de má vida. Ele andava com os cobradores de impostos. Ou seja, todos nós que somos necessitados. Jesus veio para nos auxiliar. Coragem para poder fazer isso, porque naquela época se escolheu o quê? Andar do leproso? Não, passa, né? É algo que eu vou pegar também, então você fica lá e eu fico aqui. Eles eram marginalizados, ficavam à margem da sociedade. Qualquer um que tivesse um defeito, à margem da sociedade. Jesus foi abarcando todas essas ovelhas. Isso
é ter coragem. Em momento algum ele receou perder a vida, pois que para isso vieram. Se existe uma certeza para nós hoje, todos nós, de fato, vamos morrer. E ele não era diferente, ele estava encarnado. Não seria diferente, ele também iria morrer. Mas isso não foi um motivo de paralisar ele no que ele precisava fazer. Muitas vezes nós nos paralisamos por conta disso, né? Com esse receio. Mas isso é fato, é o que vai nos acontecer. Mas ele mostrou que é preciso ter coragem para vencer isso. Então, se ele tivesse, como foi na adúltera, de chegar perto dela e de liberá-la do que era a tradição com a pedra, se ali ele tivesse que ser preso, alvejado, ele se expôs. Por que se expôs? Porque aquilo era o que ele precisava fazer. Fazer o bem, fazer o melhor, despertar aquelas consciências. E nós? Que consciências nós despertamos? A dos outros, a nossa? O que nós fazemos dentro dessa coragem de proceder? Ele não negociou favores ou submeteu às conveniências humanas. Tudo que ele fez, ele não pediu favorecimento, né? Olha, você vem aqui, eu curo o teu olho, você faz aquela limpezinha ali para mim, daqui a pouco você volta, que aí eu curo o outro. Não foi isso, não foi isso que ele fez. Não buscou conveniência com os Césares, né? Ele não fez conchavo com ninguém, era ele com o Pai. Ele com a energia que ele trazia, ele com o amor, ele com o sentimento. E nós também não temos essa energia, também não temos sentimento, também não temos isso que nos move a vida, para então termos a coragem de fazer. Humilde não se fez subserviente, afável não se tornou piegas, amigo não se qualificou subalterno. Por que humilde? Porque o humilde, ele não julga ninguém, ele não se acha melhor que ninguém, porque ele traz a paz. Então era necessário humildade para isso, para trazer a paz, para trazer a concórdia. Ele era afável, ele era terno, ele era doce, mas ele não era bombardeado. Ele não passava a mão pela cabeça. Ele não passou a mão pela cabeça daquela mulher que seria apedrejada. Porque ele cutucou a consciência dela. Vai, não faz mais. Eu não te condenei. E ela realmente, Joana, vai nos dizer que mais à frente construiu uma casa para tratar dos doentes. Então, ela realmente, dali, ela recomeçou. E Joana vai contar depois a história dela, mas não cabe que a gente falar, porque não é tempo. A história dessa mulher belíssima, dali para frente. Enquanto outros curados por Jesus voltaram novamente às suas sombras, voltaram novamente às suas dificuldades. Né? Exemplo disso, os 10 leprosos, todos eles voltaram para a vida que eles tinham antes e adoeceram novamente. Sempre histórico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Sempre corajoso, ele falava e usava o presente. É hoje. Não vamos voltar para o passado, porque lá tem uma culpa que nos paralisa, que não deixa a gente fazer, não deixa a gente progredir, não deixa a gente ir adiante. Culpa nos congela. Então não é para ir para o passado. Não é para lembrar o que fez, ou o que deixou de fazer, se submetiu, se foi negligente. Não. Mas também não é para ir para o futuro. Porque indo lá para o futuro, a gente se embola na ansiedade que atrapalha e a gente se perturba pela angústia. Também não é para ir para o futuro. O momento é hoje, é o agora. Faremos o amanhã hoje, começando agora. E aí as nossas promessas para o ano de 2025 entram aonde? A gente vai esperar para fazer o que a gente prometeu, aquele checklist lá. Nós vamos esperar se o hoje é agora, se nós só temos o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe. Acabamos de falar da morte, que é um fato. Então, por que para amanhã? Por que não fazer hoje, como ele diz aqui,
sem afastar do roteiro que eles estabeleceram. Sempre falando com cada um deles, ele falava no dia de hoje, é o agora. Não é hora, vai para casa, pensa, você está cansado, está cheio de terra, de areia, né? Para adúltera, né? Vai para casa, vai pensar. Não, é agora. Aí não temos mais. E quantas vezes a gente se coloca lá no passado, ou lá no futuro, a gente ou está lá no passado, nunca está no dia, agora, no presente. E aí a oportunidade vai e passa. Isso é exatamente o espelho do fim de ano, né, do Réveillon, né, que a gente busca deixar para o final do ano para fazer o que a gente deveria ter feito o ano inteiro. O que é um humano dentro da nossa imortalidade, dentro da existência do espírito? O que é? Nem uma vírgula, nem um segundo, nem a menor medida que vocês acharem, não representa nada disso. Porque nós ficamos paralisados no segundo de um pesadelo, quando nós temos o infinito à nossa frente, glorioso, as bem-aventuranças, a coragem. Viveu e agiu com firmeza fora dos subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. E o que é ser fiel a Deus é amar a sua criação. Amamos a criação de Deus. Que criação é essa? Somos nós. Nós somos a criação. Nós nos amamos, amamos o outro, amamos a natureza, amamos os irmãos menores. Porque quando Jesus disse para nós, ama teu Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, como é que vamos amar a Deus e sermos fiéis a Ele? É amando a criação dele. Então, Jesus se manteve fiel. Não usou de subterfúgio porque não seria real. Ele estaria iludindo tanto a ele quanto aqueles que ele estava atendendo. Então, não cabia. E aí, apoia-te nele. Depois de tudo isso que João está dizendo dele, apoia-te nele. Apoia-te nele como? Oração. É na oração, sob tribulação ou fora dela, busca-o com conflito, sem conflito, com aflição, sem aflição, com problema, sem problema, com doença, sem doença, na alegria, na tristeza, é com ele, busca-o, é na oração. Ele está convosco, ele está aqui, sentado ao lado de cada um de nós, mas nós estamos com ele, mas nós pensamos nele, ou só pensamos nele quando a coisa aperta, quando a doença chega, quando a gente abre o resultado daquele exame que a gente faz todo ano, quando o filho precisa viajar, né, porque vai estudar, e precisa ir para fora, e a gente fica com o coração apertado. Apoia-te nele, busca-o, é o nosso amigo, é o mestre. É ele que vai nos ouvir, é ele que vai nos fortalecer, vai nos dar a mão. Em dúvida atroz do percebido, pensa em como ele agiria nessa situação. E faz conforme te inspira a consciência reta. Olha, agir como ele é o quê? Modelo. Agir como ele, modelo. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca no exemplo. O que é isso? Guia. O livro dos Espíritos vai dizer para a gente, ele, Jesus, o maior modelo, o maior guia. É o exemplo para vós, para nós. E o que é ser guia e o que é ser modelo? Qual é a diferença? Modelo é copiar a veste, é copiar a fala, é copiar o comportamento, é fazer igual. E o guia? É o que direciona. Então, que a gente copie a fala dele, que a gente copie a vida dele. Mas como copiar a vida dele e a fala se a gente nem sabe? Se a gente não para, não presta atenção? Se nem abrir um evangelho a gente abre? Como seguir o caminho que ele aponta para nós? Porque o caminho que ele vai apontar para nós é o melhor. Mas aí, se ele aponta a porta estreita, a gente vai para onde? Para lá. Não é isso que a gente faz? E depois a gente diz que a culpa é de Deus.
é do outro. Então, seguir Jesus, copiar Jesus. É isso que ela está dizendo aqui, ó. Em dúvida, pensa como ele, o que Jesus faria nessa situação? Poxa, mas eu não sou Jesus. Tá, nenhum de nós aqui é Jesus, mas o que foi que ele disse pra gente quando batesse na nossa cara? A gente desse a outra face. O que é isso? É deixar bater a torta direita? É dizer não à violência. Eu não vou brigar com você, você vai brigar aí sozinho. Mas brigar com você eu não vou. Seja na violência verbal, seja na violência física, na violência psicológica. E ele disse para mim que quando me pedissem a túnica, eu desse um manto. O que é isso? Desapega. Porque você não vai levar nem túnica nem manto quando morrer. Vai ficar aqui. E isso é sério. Porque a gente envolve todos os nossos amores espirituais, corações, família, como a gente também envolve amores físicos, amor à mesa, amor ao computador, amor ao ventilador, amor à roupa. Isso está lá no roteiro, para quem quiser ler a dificuldade que aquele espírito teve de desencarnar, levou 3 dias, 4, alguma coisa assim, porque ele estava apegado às coisas, aos pertences dele, na casa dele. E aí Jesus já falou para a gente, já explicou, né? Ó, pediu o manto da túnica, eu sempre me confundo, mas enfim. E desapegue. E esse exercício é agora. Não é para amanhã, é para hoje. Desapegue. Aí a gente volta para o nosso checklist, né? Aí eu quero um carro. Já tem dúvida que está movido. Ah, eu quero mais um sapato, vou comprar mais um sapato, já tem 100. Até mais um. Vai ficar tudo aqui. Então, reflexiona e busca o exemplo. O 11º mandamento que ele deixou, amai-vos como eu vos amei, ele dá o parâmetro. Ele diz como fazer. Se amem, como eu fiz. Então a gente sabe o que a gente pode fazer. O que Jesus faria? A gente sabe, mas é melhor correr para a larga, ele está apontando, né? Mas a gente corre para lá e deixa estreita. Tem coragem de viver, diz Joana. Tenha vontade. Porque a coragem de viver não vai depender do vizinho, não vai depender do administrador da casa espírita, da igreja, de onde você estiver, não vai depender do seu patrão, vai depender de você. Não é pai, não é você que tem que ter a coragem, é você que tem que acionar o seu pensamento. A vontade é um atributo nosso, é um atributo do espírito, e ela depende do seu jeito de pensar, do seu jeito de imaginar, do seu desejo, da sua inteligência. Tudo isso a vontade governa. Então, coragem de viver é você ter a vontade de fazer. Lembremos do nosso amigo aqui, que Jesus falou para a gente, no Jesus no lar, que ele pediu um monte de coisa, mas ele não tinha coragem de viver. E aí foi largando tudo, né? Foi largando. No final, ele já estava no fim da vida. Ia fazer o quê? Não tinha mais o que fazer. Perdeu todas as oportunidades, né? De ser livre, do casamento, né? Da mocidade, da juventude, da liberdade, da inteligência, porque não teve coragem de viver. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Não adianta a gente inventar. Não adianta a gente botar embaixo do tapete, porque a mentira é igual uma capa de folha. Quando o vento bate, levanta, não fica uma, e embaixo está a verdade. E aí a gente cai tudo para trás quando olha. Então não adianta mentir. É preciso encarar a realidade. E a realidade não é dura, ela é o que é. Mentir só nos atrapalha. Mentir só nos deixa no caminho da ilusão. E iludidos, a gente acha que está caminhando, mas está parado. Não está evoluindo. É muito bom quando a gente se desilude, porque a desilusão faz com que a gente volte para a realidade. Mas é isso perdeu tempo, né? Então,
evitar o caminho da ilusão. É aqui, ó. Sem desculpa, sem mentira, não se esconda. Ele não escondeu, ele não se escondeu. E podia, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele podia ter se escondido. Para que ele ia ficar lá esperando os guardas chegarem para levar ele? Podia. Mas a coragem fez com que ele permanecesse. Autoanalisa-te, banhado pela qualidade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te julgam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. É preciso que a gente se analise. Tudo que nós estamos conversando aqui é para que a gente pare e olhe para dentro, olhe para si. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Ou seja, todos somos imperfeitos e nós temos limites. Precisamos ser indulgentes conosco, compreender que a gente não é super-herói. Não somos Jesus, mas somos os seus discípulos. Ele é o nosso mestre. Então, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se o quiseres. E se o quiseres é o quê? É a vontade. E a vontade se traduz na coragem de fazer. E cada insucesso aprende como não repetir a façanha sem depressão ou arrependimento. Caiu, ralou o joelho, levanta e segue. Não adianta ficar nesse contexto de depressão e de arrependimento, porque você vai paralisar e não vai resolver a situação. Não adianta se vitimizar, ninguém é vítima. Todos estamos no mesmo patamar. E o que nos iguala é o grau do esquecimento. Aqui ninguém sabe quem foi o algoz, quem foi vítima, quem fez ou o que deixou de fazer. Todos iguais. Essa é a misericórdia divina, de não sabermos o que fizemos. E aí tem muitos que querem saber o que fez e vão correr atrás das regressões. Esquece isso, porque isso não ajuda ninguém. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Precisamos experienciar. Ficar acomodados não resolve. É preciso caminhar como ele caminhou. 20 mil quilômetros, mais ou menos, era o que ele andava quando ele começou a missão dele. 3 anos caminhando. Então, para ir viver as experiências. Não ficou parado. Assim como nós. Nunca temos a ninguém atribuindo uma superioridade de valor que certamente não possui. Ninguém é superior a nós. Porque somos todos iguais, todos imperfeitos a caminho da perfeição. Então não tem ninguém superior a nós. Assim como nós precisamos respeitar as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Então, ou seja, inveja não está com nada. Também não vamos chegar a lugar nenhum. E quando a gente pergunta, você é invejoso? Não, mas o meu vizinho é. Sempre o outro. A gente nunca é. Ninguém tem inveja, né? Então, respeita a conquista do outro. Concede o direito de ser humano e o dever de crescer sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Ou seja, você é falível. Mas não é por causa disso que você vai se odiar. Goste-se, ame-se. E aí Joana usa aquela palavra linda chamada auto-amor. Desenvolva o auto-amor. Para que então você possa expandir isso para quem estiver ao seu redor. Age sempre ajudada pelo otimismo. Como vamos ter coragem se não somos otimistas? Não combina. É preciso ser otimista. É preciso acreditar que é possível. É possível, diante do insucesso, você fazer de novo. Agora, cuidado com a teimosia. A gente precisa diferenciar a perseverança da teimosia. O otimismo faz com que a gente desenvolva isso. O medo é inimigo atroz que dizima a vida dos milhões, porque o medo paralisa. Quem é que não tem medo? Todos temos medo de alguma coisa, insegurança de alguma coisa, mas estamos aqui para aceitar os desafios que são os chamados de Jesus. Ele chama. Então, que a gente não entenda como obstáculo, como dificuldade.
mas como um desafio para justamente vencer esse medo e crescermos. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz, diz ela, já finalizando a fala. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Ou seja, precisamos treinar continuamente. Lembra que a gente só tem o dia de hoje? Então, é o treino diário. Porque Jesus disse que a cada dia o seu mal. Ou seja, nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter coisas negativas, vamos ter insucesso todo dia. Então, esse treino da coragem, como ela diz, é contínuo. Coragem é a conquista que difere muito da temeridade. Coragem não é meter o pé na porta. Não é isso. Coragem é isso aqui. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Enquanto que o temerário é precipitado, impiedoso e irresponsável. E aí é a hora que a gente se compromete e desequilibra a balança natural da vida. A lei de causa e efeito. Quando a gente fala sem pensar, quando a gente age sem pensar, né? Quando a gente acha que tem que dizer as verdades para os outros, é aí que a gente se compromete. A coragem não é isso. Ah, eu falo mesmo. Não. Você agride o outro. Você falta com respeito ao outro. Não é dessa forma que nós vamos chegar à plenitude. É preciso coragem, sim, mas com cautela, confiança, com esperança, com entusiasmo, com ânimo. Então, a gente para, a gente pensa, a gente avalia. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. A coragem de Jesus nos confere a tranquilidade. E aí, como é que a gente vai seguir? Esse é um treino contínuo para 2025. Eu elenquei algumas coisas aqui, mas por conta do tempo, eu vou passar. Tá? Mas são várias coisas que a gente pode, no nosso checklist de ano novo, né? Ir à frente, coragem, né? Para ir à frente, perdoar, romper o cárcere das paixões, não reagir, olhar dentro dos olhos do desafeto, buscando o que ele tem de bom, porque ele vai ser anjo também, né? Escolher o caminho do meio, entrar pela porta estreita, não julgar. Uma série deles, olha, tem mais. Mas eu vou, aqui no final, perseverar, ser caridoso, perseverar e não teimar, ser alegre e não tonto, que é aquele povo da corte, não é isso. Alegria com Jesus não é isso. Ser amoroso e não ser indiferente, ser criterioso e não exigente, sermos as cartas vivas do Evangelho. Por isso que Jesus nos pediu. Aqui é uma Joana de Ângelos dizendo: não desfaleça e segue adiante no mundo do trabalho, começa agora. Ela está afirmando que é hoje que vai, não é daqui a um ano. Não é em 2026 que a gente está de novo parado fazendo a nossa listinha. Olha só. André Luiz, a cada manhã somos reiniciados na escola da vida, oportunidade nova para aprender, recomeçar e vencer. Enquanto ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. E nem vai chegar. Sempre hoje. Hoje construímos amanhã. E o passado, ele não está lá em 1800 bolinha na mão, ele está dentro de nós. E nós estamos sofrendo com isso quando a gente começa a pensar na culpa. Nós somos culpados, somos responsáveis. Mas aí é outra reflexão. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelos dias de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal, nos disse Jesus. Então, caminha. Então, vamos adiante. Não nos preocupemos, né? Os lírios do campo, as aves do céu. Uma passagem belíssima do Evangelho que nos levanta a moral, que faz com que realmente a gente pense na providência, que age como previdência. E a gente tão desesperado, né? Sem saber o que fazer, para onde ir.
né? E aquele trabalho que não aparece, calma, vai aparecer na hora certa, quando você estiver pronto, preparado. Né? O filho que eu queria ter e não tive, ok, não tive agora, mas na próxima vida eu vou me preparar nessa. Né? Vou compreender, vou estudar. A profissão que eu queria, não deu, ok, vou fazer outra. Tudo é motivo para que a gente vá adiante. E aí, seguindo com a coragem dele, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer se a gente seguir com a coragem de Jesus nos dias de hoje. É uma criança. O que vocês estão vendo aí? Ela está alegre, escancarando a boca, porque a alegria é o que a coragem traz para a gente. A coragem com Jesus. Porque é a coragem da gente vivenciar o Evangelho. Lembra das cartas vivas? Coragem de vivenciar o Evangelho. Com coragem traz alegria. Por isso ela está rindo. Traz esperança. E a esperança não nos acomoda, porque a gente quer continuar indo à frente. Ele está acomodado aqui? Não, ele está bem sentado. Numa mesa. Ele não está numa cadeira confortável do papai. Ele está numa mesa. Não está acomodado. Ele está cheio de esperança. Ele tem um livro aberto. Ele está disposto a estudar, a aprender, aberto às situações da vida, às realidades. Porque a criança é assim que ela vê o mundo. Ela vê a realidade, ela entende aquilo e ela está aberta a participar daquilo. Ela não julga. Por isso, aberta às situações da vida. Sermos como uma criança. Para trabalhar essa humildade de entender a vida, de querer estudar, querer aprender, porque o amor sem instrução, ele erra. E a instrução sem amor não permanece. Por isso ele pediu, amai, estudai e estudar. Não foi ou e, são as duas coisas que a gente precisa. Mas se a gente começa a julgar tudo e ter vários critérios, não vamos ficar aqui nessa posição. E o livro aberto não está aberto na carinha dele, né? Com a cara colada. Está aberto para o mundo. Está aberto para o que vai chegar para ele. É assim a coragem. É isso que ela vai delinear em nós. E se quiser descansar, porque podemos descansar sim, desistir jamais. Jesus não desistiu de nada, nem de nós, nem quando a coisa ficou preta, ele não desistiu. Desistir jamais. Podemos descansar. Tem um banco aqui atrás dessa mesa. A gente pode descansar, mas desistir não. Então, essa criança, na alegria dela, é a alegria que nos reveste. Porque o que Jesus pediu para nós? Que a gente entendesse, que a gente pensasse em tudo aquilo que ele disse para a gente. Não adianta pedir dinheiro, não adianta pedir uma família melhor, não adianta pedir nada disso se você não tiver dentro de você aquelas raízes profundas que vão fazer você florescer aonde você estiver. Que é a coragem. Fazendo com que você possa caminhar mesmo numa estrada de pedras, mesmo numa estrada escura, apertada, que você não consegue ver o que vai à frente. Mas essa é a estrada real, a estrada da vida. Porque se você sabe o que está lá na frente, cadê o aprendizado? O aprendizado está aqui, ó. Humildade. Entendendo que ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Se Deus permite que assim seja, quem sou eu para não permitir? Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para não sentar nesse banco e observar as maravilhas da vida, usando de coragem para caminhar, para fazer os nossos pedidos agora, na virada do ano, mas entendendo, buscando o que de fato é importante para nós. Qual é a nossa real realidade? Para onde nós queremos ir? Por que deixar para depois? Jesus nos pede
que entendamos isso e que possamos aproveitar aquelas bem-aventuranças que até hoje estão ecoando. Seguir os passos dele, perdoar, compreender, ter benevolência, praticar a caridade, mas tudo isso buscando nos entender e melhorar, transformar o nosso sentimento. E a gente transforma esse sentimento se nos propusermos a amar, se nos propusermos a fazer, com coragem, com Jesus. Não sejamos esse período que pediu apenas para usufruir. Sejamos aquele que quer pensar e pedir para poder sentir e vivenciar Jesus em cada dia, como as cartas vivas do Evangelho. Que Jesus nos fortaleça no dia de hoje e nos glorifique na nossa vida. Muito obrigada.